A palavra de Deus nos diz o seguinte, 2 Reis 4, 8 a 37. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos desse texto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. 10. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. 12. Um dia, Eliseu disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. 13. Dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse-lhe o profeta a sunamita: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho, no versículo 16. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse a seu moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio-dia, e morreu. Versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Então, versículo 24, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Versículo 28. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? 32. Tendo o profeta chegado à casa da sunamita, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então chamou a Geazi e disse, versículo 36, chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e reverenciamos a tua palavra porque ela nos edifica. E te pedimos, então, que ela possa penetrar os nossos corações e possa nos tornar pessoas que conheçam a ti com mais propriedade e com mais profundidade. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Nós lemos alguns trechos do texto que nós vamos abordar nesta manhã e, dentro desse contexto, e nós estaremos tratando disso ao longo da pregação, nós precisamos lembrar algumas coisas. Alguns versículos antes, Deus, através de Eliseu, está tratando com uma viúva pobre. Ele está tratando com uma viúva que era viúva de um discípulo de Eliseu. Ela estava pobre e endividada. E agora ele está tratando com uma mulher rica.
Isso no mesmo capítulo e imediatamente na sequência, isso nos traz a condição de pensarmos que Deus não faz acepção de pessoas nessas condições. Deus olha os seus servos, os seus filhos, e busca atendê-los de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus planos, de acordo com o seu decreto. Então, nós precisamos olhar para isso e precisamos ver que, no mesmo capítulo, na sequência, nós temos Deus tratando, através de Eliseu, de uma mulher viúva pobre e de uma mulher rica. Nós vemos no texto que há uma generosidade dessa mulher sunamita. E interessante, né? Porque ela não tem nome, ela é uma anônima. Ela é uma mulher citada, mas ela não tem um nome. Mas o texto que Deus nos apresenta através do autor a respeito da sunamita é precioso para a nossa edificação, para as nossas almas. E nós vemos nela a generosidade, a dúvida de uma pessoa já conformada com aquilo que Deus havia apresentado para ela. Ela era uma mulher, ela era estéril, e ela estava conformada com isso. Ela entendeu que isso era de Deus para ela. Isso não quer dizer que ela não tinha as dores de quem deseja ser mãe. Não quer dizer isso. Mas dizia que ela tinha entendido. Nós vemos a tristeza da esperança perdida. Quer dizer, ela já estava conformada em ser estéril, e quando Eliseu fala para ela que ela terá um filho, depois o filho morre. Então, ela vê uma tristeza da esperança, de todos os planos dela indo por água abaixo, e isso debaixo da palavra do profeta de Deus. Mas o milagre para uma mulher grata, um milagre de Deus através de Eliseu, cuidando da mulher que era serva de Deus. Versículo 8. A generosidade da mulher sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem. Sunem é uma cidade que fica perto ou distante do Monte Carmelo, onde normalmente Eliseu fica, cerca de 30 a 40 quilômetros. Então, os profetas de Deus, eles andam pelo território, no caso aqui, do território de Israel, do Reino do Norte. Então, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, falando desta mulher, a qual o constrangeu a comer pão. Ela, vendo que era um profeta do Senhor, o servo de Deus, ela o constrange, ela insiste para que ele coma em sua casa, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, isso tornou-se uma rotina, expressando a generosidade daquela família, e aqui na pessoa da esposa, da sunamita. Nós vemos nos textos da palavra de Deus o cuidado que nós devemos ter com as riquezas. E aí, o texto diz de uma mulher rica, mas ele está expressando que a riqueza com que Deus os tinha abençoado estava direcionada para o serviço do reino. Então, existem inúmeros alertas com relação à riqueza. Porém, nós precisamos lembrar que Deus trata as pessoas e dá a riqueza para que nós possamos servi-lo com melhor qualidade. 1 Timóteo 6, 9 a 10, nós vemos esses alertas. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Esse é o risco. Mas nós vemos também que aquela mulher dedicada a Deus, aquela família dedicada a Deus, estava de fato dedicada a Deus. Cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Esses são os alertas daqueles que têm muitos recursos e que desviam os seus pensamentos de servir a Deus, desviam os seus pensamentos daquele que é justamente quem deu a riqueza para aquela família, de servir a Deus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro e não a posse do dinheiro. Até porque
Nós somos mordomos de Deus e das riquezas de Deus para gerenciá-las de acordo com a vontade de Deus para fazer a sua obra. E nós precisamos entender que essa graça de Deus, essa bênção de Deus na família, nas famílias que são mais abastadas, elas estão direcionadas e devem estar direcionadas para a glória de Deus. Então, isso é um pensamento que nós precisamos cultivar em nossas mentes. E, irmãos, na nossa sociedade moderna, nós estamos em São Paulo, irmãos, nós somos ricos. Nós somos ricos, nós temos condição de realizar inúmeras coisas. Agora, onde está a nossa cabeça? Está no reino ou está nas riquezas? Ou está em reter para si? Ou estar em não confiar em Deus, que Deus cuidará de nós, e estar em confiar na riqueza e não em Deus? Essas coisas precisam estar na nossa mente. Essas coisas precisam ser questionadas ao nosso coração, em quem nós temos confiança. Versículo 10 de 1 Timóteo 6, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, porque traz sofrimento, porque traz correção da parte de Deus para aqueles que são seus filhos. Versículo 9. Ela disse a seu marido, vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Então, além dela insistir para que ele coma com eles regularmente, ela está reconhecendo que aquele homem é um servo de Deus. Ele trabalha para a obra de Deus, para proclamar o Evangelho, para falar de Deus às nações. É um profeta de Deus, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha a estrutura do que está acontecendo no texto e na vida dessa família. Deixa claro que deseja servi-lo. Ela constrange Eliseu a entrar e comer. Então, Eliseu fala primeiro assim, não, obrigado, eu estou bem, eu vou comer aqui na calçada. Não, entra, sente à mesa conosco, nós vamos cear juntos. Então, é uma atitude progressiva. Generosidade que vem não só da mulher sunamita, mas da família, quer dizer, o marido também. Hospitalidade motivada pela santidade de Eliseu. Ela reconhece em Eliseu um homem de Deus, um homem que realiza a obra de Deus. E essa hospitalidade é consentida pelo marido, uma auxiliadora idônea, uma mulher que enxerga, o marido está lá nas terras, cuidando das terras, dos animais, ela recebe a Eliseu, almoça junto com seu marido e tudo mais, porém, ela toma uma atitude de promover ou propor ao marido algo que seja abençoador para o reino de Deus. Então, essa é uma auxiliadora idônea. Ela reconhece a santidade do homem de Deus, ela oferece contribuição para que ele possa ser alimentado. E agora, não atropela seu marido. Ela fala assim, maridão, esse homem é homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele e toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para repousar, ele não vai precisar ficar ao relento, ele vai ter um lugar para repousar, vai ter um lugar para meditar, vai ter uma lamparina para fazer suas orações. Enfim, vamos dar conforto a esse homem. É isso que ela está propondo, mas ela está propondo ao marido. Então, isso significa a auxiliadora idônea. Uma pessoa inteligente, comprometida com o Senhor, que serve ao Senhor e que faz essas propostas ao marido para que a sua casa sirva ao Senhor. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz o seguinte, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, é isso que nós estamos enxergando nessa família. Mas, em Deus, nós precisamos sempre nos perguntar aonde está a nossa segurança. Se está nas nossas posses, riquezas, propriedades,
ou se a nossa confiança está em Deus, e Deus é que sustenta todas essas coisas. E quando nos faltar, a nossa segurança continuará ficando em Deus, mesmo quando essas coisas faltam. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apaziguamento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Então, a nossa proposta, tendo ou não dinheiro, é que nós sejamos ricos em fazer a vontade de Deus, em promover o reino de Deus, em promover a palavra de Deus, no nosso caso, em pregar o evangelho, generosos em dar a ponto de repartir, que acumulem para si mesmos, sólido fundamento para o futuro. Do que o apóstolo está falando aqui? Da nossa eternidade. Quer dizer, essas ações são ações que são marcas daqueles que são eleitos de Deus e que já estão arrolados no livro da vida, que estarão com Ele eternamente. Então, o que nós devemos ou buscamos fazer enquanto nós estamos nessa vida transitória é que nós estejamos sendo edificados para servirmos a Deus eternamente, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, para a eternidade, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E lembrando que nós já somos novas criaturas e a nova vida já está presente em nós. Nós ainda estamos diante da presença do pecado, mas quando estivermos com Cristo na eternidade, nem mesmo a presença do pecado estará diante de nós, somente a presença do Deus glorioso, do Deus Pai, do justo juiz, daquele que é o autor da vida. Nós estaremos diante da santidade de Deus. E é isso que nos move a fazermos a sua vontade. Não é não irmos para o inferno, mas é estarmos na presença de Deus glorioso em toda a sua beleza, sua grandiosidade, sua sabedoria, sua justiça. É isso que deve nos encantar a realizarmos a vontade de Deus. A dúvida de uma pessoa já conformada. O que significa isso? A sunamita, ela não tem filhos, porém, ela já está conformada a essa situação. Um dia, vindo ele para ali, desses dias que ele estava passando, retirou-se para o quarto e se deitou, Eliseu. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que há de se fazer por ti? Então Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, está falando assim: que nós podemos fazer por vocês e a sua família têm nos tratado com muita abnegação, com muita generosidade. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E aqui é interessante a gente entender que Eliseu tem acesso tanto ao rei quanto ao comandante do exército. Nós vemos as divergências que aconteceram com Elias, acontecerão também com Eliseu, os confrontos. Porém, os reis de Israel, mesmo os reis do norte, eles sabem quem é Deus e eles sabem do poder de Deus. E eles, ao se depararem com o profeta de Deus, eles reconhecem que é o profeta do Deus Altíssimo. Eles têm medo de Deus. Então, Eliseu tem acesso tanto ao rei quanto aos comandantes. Então, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Eliseu, eu estou satisfeito, homem de Deus, eu estou satisfeita com o que Deus já tem me dado. Eu estou satisfeita. E isso é importante para nós, em dois aspectos, porque aqui nós vamos ver as duas situações. Quer dizer, aquilo que Deus nos deu para sermos, precisa nos dar satisfação no que temos e não no que não temos. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos e alegres com aquilo que Deus tem nos dado.
e não tristes com aquelas coisas que Deus não tem nos dado. E deu ao nosso vizinho, deu ao nosso amigo, deu ao nosso irmão. Deus está no controle de todo o seu decreto. Ele tem um plano eterno em que o meu papel, ele tem um papel, um papel definido por ele. E eu vou glorificá-lo ao exercer o meu papel diante do seu decreto. Buscar a vontade de Deus significa isso, realizar a sua vontade diante do decreto eterno de Deus e estarmos satisfeitos com aquilo que Deus já tem nos dado. Mas nesse texto nós vemos as duas coisas, ela está satisfeita, porém há algo mais. Ela está satisfeita com o que tem e, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6:6. Então, estarmos satisfeitos com aquilo que Deus já tem nos dado é motivo de alegria, e não a tristeza sobre aquilo que Deus não tem nos dado. O plano de Deus nos é satisfatório. Aliás, o plano de Deus nos torna alegres mesmo nas adversidades. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Irmãos, quando Geazi está falando isso para ela, pode ser que seja porque talvez eles não possam ter mais filhos por causa do marido. Mas ele está indo mais longe do que isso. Na antiguidade, a herança é dada ao filho mais velho, ao primogênito. E, se não há filho, não há herança. Então, a herança vai para o parente do marido, não vai para a sunamita. A sunamita ficaria sem recursos. Ela poderia ser acolhida por benevolência da família, porém, ela não teria mais nada. Ela não teria mais nada, porque eles não têm filhos. Ela não teria propriedade, ela não teria os recursos que ela tem agora. Então, Geazi entende isso. Ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Então, seu marido pode morrer a qualquer momento, ou pode morrer em breve, e ela ficará desamparada. É isso que Geazi está falando para Eliseu. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, não. Eliseu, profeta do Senhor, servos, eu já entendi, eu não tenho filhos, é isso que Deus apresentou para mim. O que Eliseu está falando é que Deus irá mudar a sua história. Então, nós precisamos aprender tanto a resiliência, quanto a aceitar da palavra de Deus algo que nos abençoe. Então, assim, não é fácil para nenhuma das duas situações. Por isso nós precisamos e carecemos da congregação dos santos. Por isso nós carecemos da palavra de Deus. Por isso nós carecemos de entender o plano de Deus para as nossas vidas. E os nossos irmãos mais experientes podem nos ajudar a isso. A palavra de Deus nos ajuda a isso. E o que ela está falando, ela disse: não, meu Senhor, não me iluda. Eu já coloquei esse meu desejo lá no cantinho do meu coração. Não brinque com isso agora, né? O homem de Deus, não mintas à tua serva. Então, ela está fazendo o quê? Está protegendo-se de confiar na palavra do homem de Deus. E isso, irmãos, é uma reação natural humana. Se nós não entendermos que Deus é que está realizando essa obra na nossa vida, então nós precisamos ter discernimento para entender qual que é a ação de Deus e qual é apenas um desejo. O marido já velho, sem filhos, tem relação a essa mulher ficar desamparada quando ele morrer. Ela não teria mais a casa, ela não teria mais a propriedade, ela não teria mais os servos, não teria nada mais com a sua morte. Medo de que Eliseu, que fala através Deus a falar através de Eliseu, não esteja brincando com a sua dor. Quer dizer, irmãos, na verdade, aqui nós estamos diante da palavra de Deus e de um servo de Deus. Mas o que
ela tem medo é que esses profetas que nós conhecemos, ou que não conhecemos, mas ouvimos falar, fazem, prometendo coisas que não podem cumprir, porque não tem relação com Deus, não tem relação com o propósito de Deus, ela está se protegendo, porém, ela é uma serva de Deus, e ela, ainda que esteja com medo, o seu coração se aquece novamente. E aí no versículo 17 nós vemos: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, em tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, a palavra do profeta, a palavra de Deus, através do profeta, se concretizou. Deus deu um filho a Sunamita. Então, porque foi sua promessa, foi promessa de Deus, não necessariamente por ter um propósito eterno. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não temos relatos do que aconteceu com esse filho. Qual o papel dele na promoção do reino de Deus e da eternidade? Nós não temos essa relação. Mas Deus foi bom com a Sunamita. Nós precisamos perceber, assim, obviamente, cada um dos filhos de Deus tem um propósito eterno. Mas esse não é um propósito histórico eterno. Deus ter dado a Sunamita um filho, mas ele tornou a Sunamita alegre. Ele desejava a felicidade da Sunamita. Então, nós precisamos tanto acolher e sermos resilientes diante das situações adversas, quanto também desfrutarmos das alegrias, das bênçãos de Deus, que Deus tem nos dado. Então, irmãos, nenhuma das duas coisas são coisas fáceis que eu falei agora. Ser resiliente com as coisas que nos confrontam ou que nos machucam, e sermos alegres com as bênçãos de Deus. Nós ficamos confrontados com as duas coisas. Nós não sabemos se ficamos muito alegres e passamos da medida da alegria, ou se ficamos muito tristes e passamos da medida da tristeza. Mas isto é quem Deus criou. Ele nos criou assim, e Ele está nos moldando novamente para a eternidade. Não necessariamente era um propósito eterno, pelo menos descrito pela palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é bom, e esta é a natureza de Deus. Ponto. Deus é bom, e tornou aquela mulher feliz. Esta é a natureza de Deus. Tem uma historinha que não é similar, mas enfim, a historinha do sapo e do escorpião. Metade de vocês conhecem, pelo menos. Onde estava uma chuva forte, e aí um riacho, e de um lado ia acontecer uma inundação, e tinha um sapo e um escorpião. O escorpião pede para o sapo: me dá uma carona, me faz atravessar até o outro lado, porque se eu ficar aqui eu morro. Aí o sapo falou assim: você está louco? Você é escorpião, eu não vou te dar uma carona. Não, mas por favor, eu vou morrer aqui, você não... me ajuda. Aí ele, insistindo, na insistência, o sapo colocou ele nas costas e atravessou o riacho. Quando chegou do outro lado do riacho, o escorpião picou o sapo. E o sapo falou: mas o que você fez comigo? Eu acabei de salvar a sua vida. Como é que você agora me pica? Ele falou assim: essa é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Invertendo a história, a natureza de Deus é a bondade. Deus é bom. Deus é santo. Então, nós temos a clareza da santidade de Deus, da justiça de Deus, mas nós temos que ter clareza também da bondade de Deus e aceitarmos a bondade de Deus. Obviamente, novamente, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da congregação dos irmãos, nós precisamos de estarmos juntos e estarmos sendo sempre exortados na medida correta. Mas nós precisamos lembrar que Deus faz bem e faz o que é bom para os seus filhos. E aí nós vamos lembrar dos mártires, nós vamos falar assim: poxa, e os mártires, né? Mas, irmãos, nós somos abençoados pelos mártires. Então,
ainda que eles tenham, na resiliência deles, sofrido martírio, nós somos abençoados e, na eternidade, nós nos apresentaremos a eles e nós saberemos por que é que nós estamos aqui em São Paulo em 2023. Versículo 18, tendo crescido o menino, então o menino já estava crescendo, saiu certo dia a ter com o pai, que estava na lavoura e estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, minha cabeça! Então o pai disse ao moço, leva-o para sua mãe. Então ele pede para o empregado levar o menino para sua mãe. Ele o tomou e levou-o à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. A palavra de Deus nos revela o que passa na cabeça desta mãe e o que ela, enfim, quais são os sentimentos. É uma revolução que está acontecendo no coração dessa mulher. Ela talvez tenha levado à cama de Eliseu para falar assim, olha, toma de volta o presente que você me deu, com raiva. Eu não pedi isso, e agora eu tenho, desfrutei, e agora está me sendo tirado. Algum poeta do passado disse alguma coisa do tipo assim, é melhor a gente ter tido essa felicidade e perdido do que nunca ter tido. Mas ninguém que teve a felicidade e perdeu fica com esse sentimento. Isso é coisa de poeta. Tira alguma coisa que você ama e você vai ver se você vai ficar feliz porque você teve um tempo feliz. Talvez daqui a algum tempo, né, com as feridas curadas, você vai sentir a felicidade de ter tido algo maravilhoso e ter perdido. Mas a mulher, esse sentimento, a gente não pode entrar no coração dessa mulher para entender o que está acontecendo, mas ela sobe ao quarto de Eliseu e põe o menino morto na cama de Eliseu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda um dos seus moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Quer dizer, eu preciso ir e voltar. Nós estamos falando de 30 a 40 quilômetros de distância. Ela está em Sunem e o homem de Deus fica normalmente no Monte Carmelo. E essa distância é uma distância longa que ela precisa percorrer com muita rapidez, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem mais alguma coisa. Ela não fala para o marido que o menino morreu. Então, novamente, que sentimentos estão passando no coração dessa mulher? Ela está buscando o homem de Deus para enforcar o pescoço dele ou para pedir clemência para ele diante de Deus. Ele é o profeta de Deus. Chamou seu marido e lhe disse, manda um dos seus moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí perguntou ele, por que vais a ele hoje? É uma família que adora a Deus, adora no monte, sacrifica, sabe quem é Deus, é uma família separada para Deus, essa família da sunamita. Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Quer dizer, não é dia de nós irmos até o Carmelo para adorarmos. Não é dia. Ela disse, não faz mal. Ela não falou, nosso filho morreu. Então, são incógnitas, mas existe uma esperança por trás de toda essa revolução que está acontecendo no coração dessa mulher. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. A gente vai e vai rápido. Irmãos, uma caminhada de 30 a 40 quilômetros leva um dia se você caminhar. Então, eles foram correndo. Eles foram correndo apoiados por um jumento. E nós vamos ver que eles foram e voltaram. Existe uma história de um missionário, Coy, da igreja que nós frequentávamos. O filho dele estava na floresta, ele é missionário entre os indígenas, e o filho dele estava na floresta e foi picado por uma cobra. E
o índio que estava com ele correu, assim, numa distância muito grande, e foi picado por uma cobra e eles estavam sem o soro antiofídico. O índio correu até onde estava o COI, um pai, sai correndo junto com o índio para socorrer o filho, e quando chega com o filho, ele não levou o soro antiofídico. O índio correu de volta para a aldeia e correu de volta para poder levar o soro antiofídico. Irmãos, a gente está falando da floresta amazônica, não é algo assim que você sai correndo e chega ali e volta, não é isso. Mas você vê que, assim, esse é o sentimento dessa mulher que está presente ali. O COI passou por um sentimento semelhante. O filho dele está bem, sofreu algumas cirurgias porque o veneno de cobra afetou alguns músculos da perna, mas ele está entre nós. Então, mas esse sentimento, talvez uma pessoa como essa possa transmitir um pouco do que seria esse sentimento que a mulher está passando. Versículo 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Gease, seu servo, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? E ela respondeu, Shalom, tudo bem. Obviamente, ela queria falar com o cara, né? Irmãos, assim, ela tinha uma relação com o profeta. Ela tinha um cuidado de ter cuidado com aquele que era o mensageiro da palavra de Deus. Ela queria falar com aquele que fez a promessa para ela. Então, ela falou assim, não vou me adiantar agora, eu preciso falar com o homem de Deus. E, nesse tempo, nós precisamos lembrar que o mediador entre Deus e o homem ainda não é Jesus Cristo. Ainda que, por fé, é Jesus Cristo que media, mesmo no passado, o perdão dos nossos pecados. Mas, na cabeça dela, o profeta é a pessoa que tem acesso a Deus no sentido de coisas maravilhosas como essa. Nós vemos no Antigo Testamento, Davi, profetas ou servos de Deus orando e Deus respondendo. Mas, na eclesiologia, é isso que acontece. Então, ela vai ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Hoje, nós temos o sacerdócio real de Jesus Cristo. Então, nós vamos diretamente a Deus, e a Deus, mediante Jesus Cristo, mediante o nosso sumo sacerdote, mediante aquele que pode, de fato, nos mediar na presença do Deus Santíssimo, no qual nós não poderíamos nem estar presentes, pois seríamos consumidos por causa do nosso pecado. Mas é Jesus Cristo que faz essa mediação por nós. Versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la. Gease ele não tem um bom senso, na verdade. Ele pisa na bola em algumas situações, e nós vamos ver algumas situações que vão correr pela frente aí. Mas Gease ainda ele é um discípulo do profeta. Então, ele está aprendendo umas coisas. Então, se chegou Gease para tirá-la de onde ela estava, aos pés do profeta. Mas o homem de Deus disse, deixa, porque a sua alma está amargurada, está em amargura, ela está sofrendo, deixa ela. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Eu não sei porque ela está amargurada, e ela está muito, e tinha razões para estar. Disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Eu estava lá na minha casa, fiz um quartinho para você, por amor a Deus, porque você é profeta do Senhor, você leva a palavra de Deus, e nós o acolhemos, nós lhe demos almoço, janta, café da manhã, quartinho, você podia descansar. Eu pedi para o Senhor alguma coisa? Eu queria dar, eu não pedi nada. Não disse eu, não me enganes.
disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai, seu cajado, e vai. Se encontrares alguém, não os saúdes, no sentido de que não é assim como a gente faz em São Paulo, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Né? A gente faz em São Paulo papapum, né? Para mais em São Paulo. Talvez no interior a gente conte a história e tal. Aqui é maior do que o interior, porque quando você encontra com alguém, você conta as notícias da cidade que você vem e o outro conta as notícias da cidade para onde você vai. Então você vai não tinha o WhatsApp, nem tinha o Jornal da Manhã. Precisava ter informações e elas eram passadas assim. Então, se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não respondas. Dá com a mão, responde, mas não fica naquela conversa. Né? Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor. E, irmãos, assim, essa é a mesma frase que Eliseu usou para falar para Elias, para que, quando ele fala para Eliseu ficar longe, porque Deus realizaria algo com ele, e foi quando ele foi levado aos céus no cavalo de fogo, é a mesma frase que Eliseu usou para Elias. Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ela está angustiada e amargurada, e ela sabe que algo pode acontecer, mas ela vai ficar com aquele que é o servo do Senhor, com aquele que é o profeta de Deus. Então, ele se levantou e a seguiu. Então, Geazi foi correndo na frente, e aí Eliseu, então, se levanta e vai junto com ela para a casa dela. Versículo 31, passou adiante deles, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. O menino continuava morto. E, irmãos, nós vamos ler mais um pouquinho à frente. O menino estava morto. Ele não estava assim apagadinho. Ele estava morto. Então voltou a encontrar-se com Eliseu já no caminho e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. E aí já se passaram horas e horas. Então, 30, 40 quilômetros, 35 quilômetros na média, 70. Indo e voltando, correndo, ansiosa, angustiada. Eliseu com ele, Geazi antes. É uma correria, porque algo extraordinário está acontecendo, porque o menino morreu. Um milagre para uma mulher grata. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Talvez o que a palavra de Deus não nos relata, quando Geazi coloca o bordão sobre o rosto do menino, talvez ele tenha colocado a sua fé no bordão, que era do profeta. Talvez ele não tenha orado. Nós não sabemos. Nos é omitida essa... Mas, o que nós vemos aqui é que Eliseu, ao entrar no quarto, ele para e ora, mesmo diante de toda aquela situação. Por quê? Porque Deus é que realiza a sua obra. Então, ele tem que ficar debaixo de Deus, para que Deus revele para ele qual a situação. Poderia não ser a ressurreição desse menino. Mas ele ora ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. Números 19, 11 a 13, nos revela a ousadia de Eliseu. Porque se uma pessoa está morta, ela é considerada impura. Ele não pode se achegar. Existe um ritual para você preparar um morto entre os hebreus. Você não pode se achegar ao morto, porque se você se achegar ao morto sem uma determinada disciplina, você será considerado impuro. Então, Números nos alerta sobre isso. Aquele que tocar algum morto, cadáver de um homem imundo será 7 dias. Então, Eliseu estava se deitando sobre o menino e ele estava se sujeitando a se tornar um homem impuro. Todo aquele que tocar, versículo 13,
em algum morto cadáver de um homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Então, existia um ritual também para que depois de você ter ficado junto a um morto, poder ser purificado. Lembra que quando nós estivemos debruçados sobre o livro de Atos, e Paulo chega ao templo, e ele, antes de ir ao templo, ele vai se purificar, raspa a cabeça e tudo, porque ele teve o cuidado, diante dos hebreus, de fazer todas as cerimônias que antecedem, que o tornam puro diante dos judeus, porque ele andou entre os gentios por muito tempo, evangelizando. Mas quando ele estava no templo, ele fez todos os rituais para ser considerado purificado. Tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui. Então, há um ritual para isso. Versículo 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os seus olhos, sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então, ele estava morto e gelado. Agora, ele percebe que o menino está sendo aquecido. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então, não sei o que significa toda essa movimentação, mas Eliseu está certamente em oração a Deus, porque algo agora está acontecendo, uma vez que já quando ele orou e se deitou sobre o menino, ele se aqueceu. Então agora ele expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele. Irmãos, ela não está se lançando aos pés de Eliseu, não é isso. Ela sabe quem Eliseu representa. Quer dizer, ela sabe que é o profeta de Deus. Desde o início da história, desde anos que se passaram, ela entende que Eliseu é um servo de Deus e ela adora a Deus. O que ela faz aqui é uma prostração humana, no sentido de que eu estou grata. Então entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Milagre para uma mulher grata. E ela é uma mulher grata. Então, algumas considerações. Deus atende, irmãos, a viúva pobre, de perder seu filho para a escravidão, porque ela estava em dívida. E Deus atende através de Eliseu, e cuida daquela mulher, daquela família, e dá o suficiente para o sustento dela ainda por vir. E cuida da mulher rica, de perder o seu filho para a morte. Então, Deus cuida daqueles que são seus, e nós precisamos assimilar isso, sim. Obviamente, Ele cuida de acordo com o seu decreto e plano eterno, e por isso nós devemos também ser resilientes, mas nós também precisamos olhar para as bênçãos com as quais Deus nos tem alcançado, e nos alegrarmos com elas. Nós precisamos sermos pessoas alegres também. Somos ensinados, pobres ou ricos, nós somos ensinados por essa história. Pobres ou ricos no serviço ao Senhor. E aí nós precisamos lembrar, e nós tivemos há pouco tempo aqui os 7 pecados capitais, falando a respeito da avareza, e nós lembramos que uma pessoa, para ser avarenta, ela não precisa ser rica. Ela pode ser avarenta e ser pobre, ter poucos recursos, mas ela retém para si mesma. Ela não glorifica a Deus com aqueles recursos que são de Deus, na verdade. Então, nós devemos lidar
com esses nossos pecados, que se encontram lá, então, em Colossenses 3,5, o que nós temos lá, na verdade, é que a avareza se equivale à idolatria. A idolatria. Deus abomina a idolatria. Todo o nosso recurso para a obra do Evangelho. E aí, irmãos, essa mulher é anônima. Nós não sabemos o nome dela, mas a história dela nos edifica. Então, nós somos anônimos, nós não somos conhecidos, mas nós podemos edificar uns aos outros. E isso será edificante, não, mas assim, isso prosperará para a eternidade, para a eternidade. Deus paciente com seus filhos em provação, lembrando dos salmos que acontecem, que nós lemos, tanto quanto de Jó. Agora, Deus é paciente com seus filhos em provação, mas nós precisamos lembrar também que em Salmos, quando os salmistas estão lamentando a sua perseguição, a sua dor, eles também, ao final do Salmo, eles lembram que estão nas mãos de Deus. Então, nós precisamos ter essas duas coisas presentes no nosso coração. Quer dizer assim, nós lamentamos, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus pleno, santo, justo, e Ele realizará a sua obra, e a sua obra será boa para nós, aqui e na eternidade. Eliseu poderia ter dito assim: minhas profecias não têm garantia estendida, né, da geladeira, essas coisas que a gente compra e depois você paga lá uma graninha a mais e fala garantia estendida por mais 5 anos. Ele poderia ter falado isso, mas não. O coração do servo de Deus se constrange com com aqueles sentimentos da viúva, da perda de seu filho. E ele vai ao encontro e ora a Deus, intercede. Ele continua orando, enquanto naquele trajeto inteiro, ele sabe que a criança está morta. Irmãos, eles passaram pelo menos umas 4, 5 horas andando, caminhando junto com a mulher, Eliseu. Então, ele estava encharcado daqueles sentimentos de dor daquela mulher. Mas ele foi ao encontro, ele foi orar e orou a Deus, e Deus respondeu. Nós precisamos lembrar também algumas coisas. Na autobiografia de Billy Graham, ele relata o seguinte: na União Soviética, irmãos, deixa eu ver, tem umas crianças aqui. A União Soviética é um lugar assim que era chamado, que fazia parte a Rússia e todos aqueles países lá do leste europeu, e a Rússia, em cima deles, cuidava de todo mundo e prendia todo mundo, né? Era o que era chamada a cortina de ferro. E a cortina de bambu é o que era chamada a repressão na China. Por isso a China é carente da evangelização. Mas aqui, Billy Graham foi evangelizar na União Soviética ainda. Isso, então, lá nos idos de 1982. E no seu livro ele relata o seguinte: na União Soviética tive a assistência inestimável do padre Vladimir Zoronkin, reitor da Academia Teológica Ortodoxa e reitor da Catedral Ortodoxa de Leningrado. Leningrado fica mais ao norte e ao oeste da Rússia, de Moscou, mas bem mais ao norte. Ele esteve comigo na visita em 1982, e nosso relacionamento inicial floresceu em verdadeira amizade. Então, ele continuou em contato com esse padre. E no final da nossa extensa missão na União Soviética, o padre Sorokin deu-me uma lição sobre pregação evangelística. Ele continua: você já me ouviu pregar muitos sermões. Por favor, me faça qualquer crítica que você possa ter. Billy Graham falando para o padre ortodoxo. É disso que precisamos na União Soviética, diz ele. Precisamos da sua ênfase em nossas igrejas. Uma resposta, diz Billy Graham, né? Uma resposta graciosa. Ele foi generoso com Billy Graham. Mas ele acrescentou
uma coisa, sabe aquela coisa de você agradar e depois dar um tapa, depois agradar de novo para poder lidar com as pessoas, né? Você precisa chamar a atenção da pessoa, você faz um agrado, depois você aí depois você dá um outro agrado de novo, e aí você sai bem, tá bom? Esse é o jeito de fazer. Então, uma resposta graciosa, mas ele acrescentou uma coisa: coloque mais ênfase na ressurreição. A igreja ocidental coloca ênfase na cruz. A igreja ocidental somos nós. Coloca ênfase na cruz, na cruz desnuda, na cruz sem Cristo, na cruz onde Cristo foi ressuscitado. A igreja ocidental coloca ênfase na cruz. E está certo. Nós também. Mas colocamos ênfase principal na ressurreição. Porque sem esse evento, a cruz não teria significado nenhum. Então, o padre ortodoxo, ele chama a atenção de Billy Graham. E, nesse sentido, até por causa disso que aqui na igreja nós temos aquela janela em curva que representa o túmulo aberto e a cruz ao fundo. E a parede pintada de sangue é o sangue de Cristo derramado. Então, é para que nós lembremos tanto da igreja oriental quanto da igreja ocidental que a cruz sem a ressurreição não teria sentido, né? Paulo fala, pregamos a cruz, a Cristo e este ressurreto. Então, o evangelho tem sentido na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que este padre está falando, a Billy Graham. Jeremias 29, 11 a 14, nós encerramos aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então, nós precisamos saber que Deus é justo e Ele é rigoroso, mas Ele também deseja o bem de seus filhos, daqueles que são eleitos, pensamentos de paz e não de mal. Ele está falando aqui ao povo de Israel, mas ao povo de Israel que vem adiante ainda. Então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, falando a nosso respeito. Buscar-me-eis e me achareis, porque Ele nos iluminou, porque Ele abriu os nossos olhos, porque Ele realizou a obra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, porque ao nosso coração foi revelada a cruz de Cristo, e serei achado de vós. Então, Ele será achado por nós, porque Jesus Cristo nos revelou a Ele. Diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele está falando aos crentes de Israel, mas Ele agregou ao Israel de Deus a igreja de Cristo, não é verdade? Que nós tenhamos esse sentimento de podermos nos alegrar com as bênçãos de Deus, sermos resilientes com as dificuldades, mas sempre depositarmos a nossa confiança somente em Deus, porque eternamente Ele deseja o bem daqueles que são seus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós, na Sua presença, ouvimos a Sua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer compreensão, uma compreensão divina através dela, para que nós saibamos da Sua santidade, da Sua justiça, e que nós amemos a Sua beleza e desejemos estarmos sempre perto de Ti, e que juntos, em igreja, em comunhão, nós possamos estarmos sendo suportados uns pelos outros, na fé que o Senhor revelou a nós através de Jesus Cristo. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.